Começa a colheita do algodão e no sudeste do estado as primeiras impressões são animadoras. As lavouras produziram bem e a perspectiva é de uma safra maior que a do ano passado. Pecuaristas do estado estudam a possibilidade de criar cooperativa e reativar frigoríficos que estão parados. E de Tangará da Serra você vai conhecer exemplos de pequenos produtores que apostam na diversificação de culturas. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural nesta manhã de domingo, 25 de junho. Um bom dia a todos. A gente começa mostrando histórias de pequenos produtores que apostaram na diversificação de culturas e estão satisfeitos. No sítio, eles produzem um pouco de tudo, frutas, legumes, verduras, uma maneira de aproveitar o espaço muitas vezes limitado, ampliando as chances de ter renda. Há quase um ano, seu João mudou o jeito de trabalhar com o carrinho de mão. Tirou o cimento e colocou o adubo. Ele, que era pedreiro, passou a investir na agricultura com o plantio de abacaxi. Hoje já tem vários cultivos no sítio em Tangará da Serra. Aqui nós temos o abacaxi, né? Aí nós temos a banana, né? Banana maçã, né? Também cultiva jabuticaba, né? A gueiroba, né? O palmito gueiroba, que nós vendemos, né? E estamos pensando em plantar o milho no tempo de chuvoso, a gente planta o milho também para vender o milho verde, né? O abacaxi que ele escolheu para começar a atividade agrícola continua sendo o item principal. Por semana ele colhe cerca de 800 frutos, que vende direto aos consumidores na feira da cidade. Para garantir a renda, ele faz o planejamento do plantio para que possa colher o ano todo. No mesmo tempo chega muito abacaxi em toda a região. Aí eu pensei, não, vamos plantar o abacaxi num sistema diferente, para a gente ter ele toda semana, a gente ter uma quantia para manter, e mesmo que uma planta resistente, né? Ela não precisa de tanta água, né? Chegou esse tempo agora, o período da seca, ele está com fruta, ele aguenta, né? Praticamente atravessar esse período, os 3 meses de seca, ele aguenta. O sistema que eu tenho aqui de plantio, a previsão é o ano todo. No trabalho do campo, o braço direito é o filho mais velho, o Joander. Juntos, eles cuidam de tudo e sempre de olho no mercado. Agora, pretendem aumentar a diversificação de produtos e expandir. Em breve, essa nova área também vai ser cultivada. Nós vamos plantar o melão, o jiló, couve, pimenta e pepino. O que vocês levam em consideração para poder plantar novas culturas? Primeiramente, o retorno que vai dar e também o que vai estar em falta, né? Que a gente vai conseguir produzir que ainda não está tendo no comércio. Para este agrônomo, a variedade na produção de hortifruti grangeiros é o caminho ideal para que os pequenos produtores possam ter mais renda. Se tratando do principal mercado dele, que é atender feira livre, quanto mais diversificado, melhor, porque ele vai estar levando vários produtos, aonde a chance dele vender todos os produtos por feira é maior. Um exemplo, se ele levasse só abacaxi, levasse 5.000 abacaxi, correria risco dele voltar para casa sem vender toda a produção. Mas quando ele começa a levar 3, 4 culturas diferentes, a chance dele ter sucesso na venda, vender todo o seu produto é bem maior. Nessa outra propriedade, também em Tangará da Serra, o agricultor Ademir tem 5 hectares, mas em apenas 2 é feito o cultivo de vegetais. Aqui na propriedade do seu Ademir, o tomate é a principal cultura. A venda dele representa 60% da renda mensal do produtor. E pensando em ampliar a rentabilidade e também não parar a produção, ele está preparando esse espaço aqui para aumentar o cultivo. O investimento vai ser em áreas maiores de abacaxi, melancia, mandioca e abóbora. As que dão mais rentabilidade e as que produzem melhor aqui, né? Que a gente não tem tanta dificuldade para produzir. O tomate ele colhe o ano todo. Em um mês bom consegue até 3 toneladas do fruto e até evita usar produtos químicos. Para isso controla as pragas com armadilhas como esta. A luz atrai os insetos que ficam presos na água. É uma prática ambientalmente correta, que a gente não tem emprego de moléculas químicas, nada aqui. Barata para o produtor, o gasto que ele tem praticamente é o gasto com a iluminação, o gasto com energia, e que tem o controle, que a gente fala que é o controle preventivo. Então ele está pegando
os insetos aqui fora da lavoura antes de entrar e começar a causar prejuízo dentro da lavoura dele. Nas feiras, para onde vão todos os produtos, os consumidores aprovam o que é cultivado pelos produtores da agricultura familiar. As verduras são mais frescas, né? Colhidas assim, no dia anterior, se não é no dia anterior, no mercado já está tudo murcha, né? Tudo nas feiras são um produto mais natural, né? A gente procura comprar a quantidade de produto mais natural possível, entendeu? Então por isso é que a gente vem na feira em torno de 2 vezes por semana. Como nós estamos numa cidade que tem uma população considerável, todas essas culturas que são colocadas diretamente à mesa, ela traz bom retorno, ela tem saída nessa cidade. Então, o que vai definir é mais a condição do produtor mesmo e a disponibilidade da área em se fazer esse cultivo. O projeto de lei que estabelece preços mínimos para o transporte de cargas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para cargas refrigeradas ou perigosas, o valor previsto é de 90 centavos por quilômetro rodado para cada eixo do veículo. Já para outros tipos de cargas, 70 centavos. Para os fretes com distância inferior a 800 quilômetros, é previsto o acréscimo de 15% no valor. Depois que passar pela Câmara, o projeto segue para análise e votação no Senado. Para os caminhoneiros que transportam a safra de grãos, o aumento no preço do diesel tem sido uma preocupação. No norte do estado, o avanço da colheita do milho já trouxe reflexos para os fretistas. Nesta safra foram cultivados 1.200 hectares na fazenda da família do seu Gilberto, em Sinop. A colheita começou há cerca de 2 semanas e mais de 20% da área já foram colhidos. O andamento dos trabalhos e o aumento da produção tem agradado ao agricultor. A produtividade do ano passado ficou em 45, 50 sacos média. Esse ano está dando de 90 a 100 sacos, às vezes até mais de 100 sacos. A boa produtividade no campo fez crescer a procura por caminhões para transportar o milho. E isso refletiu em um aumento no preço do frete. No caso do seu Gilberto, por exemplo, o transporte do cereal é feito de 2 formas. A primeira é com o uso de caminhões da própria fazenda, o que diminui os custos com frete. A segunda é a contratação de outros veículos e, nesse caso, ele já prevê um gasto maior. Subiu muito do ano passado esse ano, nós estamos gastando a base de 8% da produção em frete para levar da lavoura até o armazém. O ano passado o frete estava em torno de 90 centavos por saco de 60 quilos. Mas agora está de 1 a 1,10 e está difícil de achar caminhão ainda. Assim que a colheita do milho começou, o valor do frete teve um acréscimo de aproximadamente 20% nesta transportadora. As cargas seguem para os principais destinos, sul, sudeste e norte. Miritituba, ao mês passado estava girando em torno mais ou menos R$160 tonelada, que foi a grande baixa que teve, né? R$160 tonelada, girou Miritituba. Hoje Miritituba gira R$190 e está aumentando o frete cada vez mais, as cotações vêm aumentando cada dia mais, certo? Paranaguá, mês passado giraram a R$250 a tonelada, Paranaguá hoje a R$280 a tonelada, já teve um reajuste de 25% mais ou menos na variável. Santos girava aí também na variável R$260 a tonelada, e hoje Santos a R$300 a tonelada para poder estar girando. Grande demanda hoje já é o milho, certo? Porém, com alguma pequena demanda de soja também. Para quem trabalha com caminhão, a expectativa é de que o valor aumente ainda mais nas próximas semanas. Os motoristas dizem que os custos das viagens são altos, principalmente por causa do preço do diesel, que em Sinop está em torno de R$ 3,30 o litro. O óleo diesel está muito caro aqui para cima e não adianta subir pouca coisa igual sobe o frete, mas ninguém baixa o óleo diesel. Aí o tar do caminhão, você sabe, se não tiver pneu e não tiver óleo diesel, ele não vai não. O diesel tá caro e tem vários desgastes do caminhão, né? Então a gente procura melhorar o preço do frete também, né? Para ajudar. A seguir, a semana complicada para a pecuária brasileira. Os Estados Unidos fecharam as portas para a nossa carne bovina in natura. Mais uma notícia preocupante para o setor.
Péssima notícia para a pecuária. Os Estados Unidos suspenderam a compra de carne bovina in natura produzida no Brasil. Pois é, e essa notícia caiu como uma bomba no setor, que teme os reflexos dessa decisão, já que os norte-americanos são uma referência para outros países. Desde março, após a Operação Carne Fraca, os norte-americanos passaram a inspecionar todos os lotes de carne in natura vendidos pelo Brasil. 11% foram rejeitados. O motivo, uma reação da vacina contra a febre aftosa, uma espécie de lesão que é comum segundo os pecuaristas. Não atinge a qualidade do produto, mas não é aceita por lá. Claramente houve uma falha no processo. A indústria frigorífica deveria ter observado isso e retirado isso. A reação ela é natural. Ela mostra que a vacina fez efeito. O que não é normal é, em pleno século XXI, as vacinas produzidas e comercializadas no Brasil terem tanta reação assim. Isso é uma falha grave dos laboratórios. O sindicato que representa os frigoríficos aqui no estado também cobra essa melhoria e explica que nem sempre essas lesões são visíveis, o que prejudica o processo de limpeza da carne. Não é um erro proposital, porque para quem conhece tecnicamente sabe que um abscesso numa vacina, muitas vezes ele fica escondido. Pode acontecer de ter algum animal ou outro que não é visível e isso está intramuscular e isso vai ser diagnosticado a partir do momento que destrinchar essa carne, às vezes, lá na indústria, na produção, lá nos Estados Unidos. Mas, com certeza, vai passar a ter agora um cuidado maior, né? E vai reverter a situação através de uma discussão técnica e mostrando, vamos dizer, ações que serão tomadas dentro da indústria. O veto temporário à nossa carne in natura interrompe precocemente um canal de exportação que demorou muito tempo para ser aberto. Foram mais de 17 anos de negociações para convencer os norte-americanos a comprarem nosso produto. É um mercado importante para nós, os Estados Unidos, né, onde ele adquire e compra dianteiros, né, e carnes industriais. E isso para nós é bastante importante porque é um volume que é escoado do mercado interno. Entre janeiro e maio, os Estados Unidos foram o 8º principal destino da nossa carne bovina in natura. Cerca de 12 mil toneladas foram embarcadas para lá, movimentando quase 49 milhões de dólares. Só os frigoríficos mato-grossenses, que estavam habilitados a vender para os americanos, faturaram mais de 11 milhões de dólares neste período. São números tímidos se comparados com o de outros compradores. Mas vender para os norte-americanos significa credibilidade. Por isso, perder este mercado preocupa tanto o setor. Afinal, uma imagem arranhada pode custar muito caro. E para quem está no campo, o clima é de incertezas. Diante de tantos problemas já registrados este ano, qual o melhor caminho a seguir para evitar os prejuízos? Trabalhar com a pecuária é algo que o Márcio aprendeu desde cedo. Os ensinamentos foram transmitidos pelo pai e pelo avô. Ele conta que nesse tempo já enfrentou muitas dificuldades, mas afirma, os primeiros 6 meses desse ano foram os piores e não faltaram motivos para chegar a esta conclusão. Saindo de uma crise da carne fraca, foi da operação, e aí o dono do JBS faz essa delação e bagunçou novamente o nosso mercado, né? Um ano que já era um ano de dificuldade, nós estamos temendo uma crise ainda maior. Dono de um rebanho com 900 animais em Rondonópolis, o pecuarista diz que os reflexos negativos vieram em série. Demanda enfraquecida, desvalorização da arroba, dificuldades de vender o boi à vista para algumas indústrias. Para evitar prejuízos maiores, ele botou um pé no freio na venda de boi gordo para o abate. Há uns 4 meses atrás, 5 meses, um boi de 18 arrobas dava da ordem de R$ 2.550, R$ 2.600. Um boi hoje de 18 arrobas está na faixa aí de R$ 2.100. A estratégia é paliativa. O Márcio sabe que o retorno à normalidade depende, entre outros fatores, do fortalecimento e de maior competitividade entre as indústrias. A reabertura de frigoríficos que hoje estão parados seria um dos caminhos. Só aqui em Mato Grosso, pelo menos 22 unidades estão com as portas fechadas. A criação de uma cooperativa de pecuaristas para reativar algumas destas plantas pode ser uma alternativa. Melhora para o produtor rural, melhora para o funcionário, melhora para o consumidor
e para o empresário do setor da carne. O assunto foi um dos temas discutidos pela caravana Crimate em Ação, que encerrou em Rondonópolis a 5ª e última rota deste ano. Uma cooperativa só não resolve esse problema, porque olha o tamanho que isso ia ser. Agora, nós temos bons exemplos de cooperativa funcionando a nível de Brasil. Temos no Paraná, temos no Acre. Então, sim, a Crimate está capitaneando um projeto de estudo de viabilidade econômica, plano de negócio, exemplos de negócio de funcionamento, para que se oportunize, sim, aos produtores do Mato Grosso mais essa possibilidade. A união dos pecuaristas é fundamental em momentos de crise, na avaliação da economista Mariane Crespolini do CPEA. Afinal, a superação das adversidades também depende do esforço conjunto. Eu espero que o pecuarista olhe para 2017, que foi esse primeiro semestre difícil que nós tivemos, para entender isso. A importância de fazer a comercialização, saber o custo de produção e também ele saber a importância de se unir. Eu vejo que é muita saída dos pecuaristas que vão continuar na atividade. Se a classe conseguir se unir, se preparar um pouco mais, pensar no que vai vir pela frente, como vai enfrentar isso daí, principalmente se planejar financeiramente, se planejar com o que vai fazer com o seu plantel, se vai vender, se vai adquirir, talvez seja um momento bom para a reposição e pensar dentro de um contexto geral como que ele vai fazer para superar esse momento e poder pensar num ponto lá para frente. No momento em que a pecuária se vê cercada por tantas dúvidas, olhar para dentro da fazenda pode ser uma maneira de se proteger das oscilações do mercado. Um caminho para se manter firme na atividade que enfrentou um semestre inteiro bem diferente do que era esperado. Não olhe preço, olhe dentro da sua porteira. Quanto custa produzir a sua arroba? Quanto custa produzir seu bezerro? Quanto você espera ganhar? Porque aí ele tem ferramentas onde ele pode proteger, fazer o seguro do carro nos valores da arroba. Tem muita incerteza ainda. Máquinas nas lavouras branquinhas. A colheita do algodão é o assunto do próximo bloco. Pois é, a produção deve crescer e a gente explica os motivos já já. Sapezal vai ser o 5º município do estado a ganhar um centro de treinamento e difusão tecnológica do algodão. Ele será inaugurado na próxima sexta-feira e vai ajudar na capacitação de trabalhadores e no desenvolvimento ainda maior da cotonicultura na região, que tem nas lavouras de algodão uma das forças da economia. O centro fica no quilômetro 1100 da BR-163. São 3.000 metros quadrados construídos, onde estão instalados 2 auditórios e um galpão para treinamentos e oficinas, além de área administrativa, refeitório, alojamento, garagem de máquinas e depósito para insumos. O terreno total tem 50 hectares, sendo 49 destinados ao desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, com foco especialmente no manejo de nematóides. Além de Sapezal, a estrutura também vai atender aos municípios de Campos de Julho e Comodoro. Este é o 5º centro de treinamento e difusão tecnológica instalado pela AMPA e pelo IMA em Mato Grosso. Os outros estão em Campo Novo do Parecis, Sorriso, Campo Verde e Rondonópolis. As unidades contam com o apoio financeiro do IBA, o Instituto Brasileiro do Algodão. E por falar em algodão, a colheita já está rolando em algumas regiões do estado. Hora de ver na prática se as expectativas otimistas com a safra vão se confirmar. A máquina já faz barulho nesta lavoura em Primavera do Leste. É o início da colheita do algodão plantado pelos agricultores Valmir Rodrigues e Rodolfo Bertoni. Os sócios aumentaram a aposta na cultura nesta safra. Plantaram 700 hectares, 100 a mais que no ano passado. A produtividade, a gente está esperando que ela volte ao normal, né? Já que o ano passado a gente colheu umas 30 arrobas a menos da nossa média. Esse ano ela volta ao normal. Durante o ciclo da lavoura, choveu acima da média aqui na região, o que ajudou no desenvolvimento das plantas, mas gerou uma certa insegurança nos agricultores quanto à qualidade final do produto. E a resposta para esta dúvida veio agora na colheita. Até aqui, o resultado está melhor que o esperado. Não chegou a manchar a pluma, mesmo com essa quantidade de chuva. A pluma está bem branca. Tá bom. E a qualidade intrínseca do algodão vai ser excelente, tenho certeza.
pelo peso que ele está dando. A gente está notando que o capulho esse ano está pesando em torno de 10% a mais do que o normal. Então é uma fibra bem formada, né? A produtividade está superando a da última safra. São 130 arrobas de pluma por hectare contra 120 da colheita passada. Uma diferença importante na hora de fechar as contas, já que as despesas subiram em torno de 10%. Ele está cobrindo o custo, né? Vamos depender da nossa produção. Ainda a gente está começando a colher, né? Estamos no início de colheita, então vai depender dessa produção nossa. Para ver se a gente vai conseguir produzir mais de 100 arrobas por hectare, porque o custo hoje é 100 arrobas de pluma por hectare. Além de produzir, também é preciso negociar bem a pluma. Por aqui, 70% do que deve ser colhido já foi vendido. A gente acabou fazendo alguns negócios com o mercado interno agora para esse algodão que nós estamos colhendo, que é esses 30% que a gente ainda tem para comercializar. Só que esse mercado interno ele acaba logo, né? A hora que a indústria captar o que eles precisam de algodão, acaba o preço caindo, né? Hoje o valor médio pago pela pluma em Mato Grosso é de quase R$ 88,00, segundo o IMEA, 5,5% mais que há um ano. Assim como os preços, o ritmo das vendas também está maior. 70% da safra já foi negociada, contra 55% nesta mesma época do ano passado. Nesta cooperativa, as vendas também estão adiantadas. A gente sempre trabalhou com 60% contratado antecipado, né? E dentro desses 60%, sempre 60% exportação e 40% mercado interno. A cooperativa tem ao todo 76 agricultores associados. Juntos eles plantam 80 mil hectares de algodão. O início da colheita já movimenta o laboratório onde é feita a classificação da pluma. A expectativa é de que pelo menos 1 milhão de fardos passem por aqui. Há uma expectativa de um aumento de produtividade em 20% em relação ao ano passado, né? Ano passado nós tivemos um problema muito sério de clima, né? A gente teve uma seca muito severa e que resultou em 20% de perca no estado, né? De forma geral. Esse ano a gente aposta ao contrário, né? Tem se mostrado que nós vamos ter um benefício devido ao clima também. Nesta safra, os algodoais ocupam 628 mil hectares em Mato Grosso. A produção total pode chegar perto de 1 milhão de toneladas, segundo a Conab. Quase 70% de toda a pluma que deve ser colhida no Brasil. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos e até o próximo domingo. Isso aí, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!